Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, vamos trazer novidades importantes sobre o jogo desse final de semana contra o Atlético Paranaense, né? Vasco aí precisando urgentemente da vitória, com estreias aí também do nosso treinador Ramon Dias, estreia também do Gary Medel. Então já vamos trazer para vocês aqui a provável escalação, né? O provável time do Vasco que irá a campo aí para buscar esse resultado positivo. E também vamos falar bastante aí sobre o assunto mercado da bola. Teve posicionamento oficial da Vasco SAF, da 777 aí referente a esse assunto, né? Também referente ali às dívidas que o Vasco aí acumulou com as compras de atletas no começo da temporada. E vamos falar aí sobre reviravolta de meio atacante, vamos falar sobre possível saída de Luca Orediano, vamos falar sobre atacante uruguaio que também pode estar pintando no Vasco. Então vídeo aí com muito assunto importante. Teremos aqui no final também a presença dos meus dois irmãos, meus dois jornalistas que trabalham com a gente aqui no canal, tanto o Edu Canelas quanto o Lineker Beyond. Então vídeo aí recheado de assunto importante, polêmica pra gente abordar. Já quero te convidar para assistir o vídeo até o final para ficar por dentro aí de todas as novidades. Peço também aquela ajudinha, né, aquela colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. E convido você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, você que está conhecendo aqui o nosso trabalho, para você dar uma oportunidade para a gente se inscrevendo aqui no canal. É só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, se inscrever por aqui e logo depois não esqueça também de ativar, de clicar num outro botão pequenininho, que é um sino das notificações, né? Um sininho que fica lá embaixo para você poder receber aqui no seu celular aquele aviso, aquele recado do YouTube assim que a gente postar os nossos vídeos de manhã, de tarde e também no período da noite ou quando a gente entra ao vivo, né? Caso algo urgente aconteça, caso o Vasco anuncie alguma contratação ou todas as noites, né? Às 8h30, às 8h30, horário de Brasília, para fazer aquela mesa redonda, né? Para fazer aquele bate-papo bacana que você adora aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, também queria lembrar, rapaziada, que tá, ó, precisando daquela graninha, né? Precisando aí daquele dinheiro aí para fazer alguma obra, levar a família para viajar, levar os filhos aí para passear, para jantar, alguma coisa. Você pode ter acesso ao seu fundo de garantia, o seu FGTS, de forma antecipada. É só você entrar em contato aqui, ó, com a galera da Mais Ágil, nesse número que está na tela, ou no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você aí conseguir esse dinheiro na sua conta em menos de 24 horas. Então entre em contato com a rapaziada da Mais Ágil, que você não irá se arrepender. Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de campo e bola, falando do jogo desse final de semana, né? Vasco e Atlético Paranaense, né? O jogo tá confirmado, será em São Januário. O Vasco entrou com um pedido aí, né, na justiça para que tenha liberação do público, pelo menos para o Vasco poder vender ingressos para crianças e mulheres, né? Foi o pedido ali da SAF Vasco aí para que a gente possa ter a presença feminina, a presença ali da criançada, né? Desde que, obviamente, não tenha nenhum tipo de acesso a, enfim, a outro público aí, mas até agora o Vasco não obteve resposta da justiça. Eu sinceramente acho que não teremos a aceitação em relação a isso, né? Eu acho que vai continuar a partida sem público. Eu acho que teremos ali São Januário, infelizmente, vazio, né? Pela questão ali da punição que o Vasco teve, mas obviamente aí teremos um jogo importante pela frente, né? O Vasco precisa vencer, precisa dos 3 pontos, né? Precisa conseguir esse resultado aí para poder pular dos 9 para os 12 pontos, encostar ali no Santos, no Corinthians, no Bahia, começar a encostar ali também nos times que estão à nossa frente na zona de rebaixamento, né? E para isso teremos a estreia do nosso novo treinador, o Ramon Dias, né? Que já está aí treinando a equipe há quase 6 dias, há quase uma semana, né? Desde que chegou na semana passada. E teremos a estreia também do nosso volante, né? O Gary Medel, chileno, capitão da seleção do Chile, né? Então, com a estreia desses dois, as expectativas é de mudança no time titular do Vasco, né? Não só nas peças, nos jogadores que irão a campo, mas principalmente na atitude, na forma de jogar, na intensidade, né? Os times do Ramon Dias geralmente são times muito físicos, né? Times ali que correm os 90 minutos e digo mais, são times muito ofensivos, né? São times ali que sobem as linhas, que pressionam a saída de bola. Por esse motivo eu acredito que os 2 pontas aí vão ser muito, muito importantes e os 2 laterais também serão muito importantes aí nessa equipe aí comandada
pelo Ramon Dias. Nos últimos treinamentos ele deu alguns esboços ali do time titular, inclusive até peço desculpa, né, porque ontem falei que o Capasso poderia ser titular, mas ele está suspenso, né? Ele será o titular, obviamente a longo prazo, mas para o jogo desse final de semana ainda existe a dúvida de quem será o jogador ao lado do Léo ali no setor defensivo, né? Desde que ontem também saiu a notícia trazida pelo jornalista Lucas Pedrosa lá do SBT que o treinador Ramon Dias ficou impressionado negativamente com ali os treinamentos do zagueiro Maicon, né? A gente fica aí agora querendo entender, será que o Bambu volta a ser titular? Será que ele vai arriscar botar um menino da base ali, o Miranda, um Zé Vitor? Vamos saber aí provavelmente somente ali no dia da partida. Mas o restante do time praticamente definido, né? A gente deve ter no gol ou o Léo Jardim ou o Ivan, não sabemos aí quem será o titular. Espero que o Ivan ganhe a sua oportunidade, né? Ganhe aí a sua chance para poder começar uma partida. Na lateral direita, Puma Rodrigues, e na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga, como eu falei, Léo. E aí a grande dúvida, se ele vai de Robson Bambu, se ele vai com o Maicon, né? Se essa notícia aí de repente não vier ao caso e o Maicon for utilizado, a gente vai ficar sabendo aí no jogo do próximo final de semana. Meio de campo a gente deve ter Gary Medel de primeiro volante, Marlon Gomes e Jair jogando ali, né, como segundo volantes e meias armadores, e lá na frente a gente deve ter Serginho aberto pelo lado esquerdo, apesar de que o Alex Teixeira treinou ontem também bem e pode ser utilizado. No lado direito de campo, o Gabriel Peck ou o Luca Orediano, mas o Gabriel Peck vem sendo titular ali pela questão física, né, pela questão de recomposição, ser um jogador mais forte, ser um jogador mais rápido, então a tendência é que o Peck seja mantido como titular. E de centroavante, Ryan Santos, né, o nosso menino de apenas 16 anos, tendo que ser a solução dos problemas aí de gol no Vasco aí para essa partida do final de semana. Com o que tem no Vasco hoje, acho que é a melhor escalação realmente, né? Acho que é o time aí que talvez consiga dentro de campo entregar algo a mais, né? Consiga ser diferente do que vinha sendo sob o comando do Barbieri e também sob o comando do William Batista. Eu tô muito confiante, cara, principalmente pela estreia do Gary Medel. Acho que vai ser um jogador muito importante e também, como eu falei, pela mudança de atitude, né? Pela mudança na forma de jogar. O Vasco com o Barbieri era um time que tinha medo de perder e eu espero que agora com o Ramon Dias seja um time com vontade de vencer. Então fiz a minha aposta, botei R$100 na vitória do Vascão lá na 1xBet. Você que quiser fazer o mesmo aí, você só precisa depositar 50, porque eles estão com um bônus de 100%, ou seja, eles vão dobrar o valor que você depositar se você utilizar o código promocional Mário Vasco. E para comemorar a estreia do Ramon Dias, para comemorar, se Deus quiser, essa vitória do Vasco, a 1xBet ainda vai dar R$7.000 nesse jogo do Vasco aí para você que se cadastrar, usar o código promocional Mário Vasco, né? Você vai estar participando de um sorteio de, como eu falei, de R$7.000 no dia do jogo após a partida terminar. Então corre lá, primeiro comentário fixado, tem o link da 1xBet, o código promocional Mário Vasco. Se garanta, participe para você poder levar essa grana para casa. E agora falar sobre mercado da bola, transferências, contratações, saídas de jogadores, né? A situação do Pedro Raul segue aí indefinida, né? O jogador tá com uma virose, parece que tá passando muito mal, né? Não tá treinando, mas a situação é, Toluca ainda não enviou o valor, né? Referente ali à compra do jogador, né? O valor que é de $5 milhões, dividido em duas parcelas de 2,5 milhões cada, e até o momento o Vasco não mandou, né? Obviamente a documentação, porque está esperando o Pix, está esperando ali a transferência para confirmar a venda do jogador. Um assunto que vem deixando aí muito vascaíno triste, chateado, são as dívidas, né, que o Vasco tem em relação a compras de jogadores do começo do ano. Puma Rodrigues, Capasso, até ontem também o Léo Jardim do Lille, né? Ontem o Vasco confirmou que pagou a parte ali do Léo Jardim, né? Parece que quitou ali o valor que tinha lá de dívida com o clube francês pela compra do goleiro Léo Jardim, e o Vasco também confirmou que não irá sofrer transferban, que não existe essa possibilidade, né? Apesar do Nacional do Uruguai ter ido à FIFA e ontem o Vasco ter recebido, né, um ofício, uma carta da FIFA cobrando ali o Vasco, né, para que o Vasco pagasse o Nacional do Uruguai, a Vasco SAF, a 777, garantiu que não há menor
possibilidade do Vasco levar, né, uma punição, levar um transfer ban e não poder inscrever novos jogadores nessa janela de transferências. E já entrando nesse assunto, né, primeiro vamos comentar sobre a reviravolta no caso Orediano e Oscar Romero, né? Como a gente sabe, o Boca ali teria interesse na contratação do jogador argentino do Vasco, Luca Orediano, e teria talvez oferecido a possibilidade de mandar o Oscar Romero para cá, né? Muita gente falando que o Oscar Romero poderia ser o novo camisa 10, mas a informação que surgiu ontem à noite de um jornalista argentino, que, cara, é um dos caras com mais credibilidade, né, lá na Argentina, cobrindo o Boca Juniors, ele nos deu a entender que quem não quer o Oscar Romero é o Ramon Dias, né? Parece que o Ramon Dias, que é um outro jogador muito específico, né? Seria ali um camisa 10 ali que estaria já acordado, né? Já acertado com o Ramon Dias, que inclusive está sendo responsável por todas as contratações do Vasco nesse momento, né? Como, por exemplo, Bruno Prachedes, do Red Bull Bragantino, né? Segundo informações, o Ramon Dias, no último sábado, quando o Bragantino esteve ao Rio de Janeiro jogando contra o Botafogo, teria se encontrado com o Bruno Prachedes, né, para saber se ele teria interesse, se ele gostaria de vir jogar no Vasco. Prachedes que não seria o titular, né, que chegaria para ser ali o reserva da posição de meia atacante. Como eu falei, o Vasco talvez já tenha um nome acertado, que está sendo guardado aí a 7 chaves, jogador escolhido pelo Ramon Dias. Até agora a gente não sabe quem seria o atleta, né, quem seria esse jogador e de onde ele estaria vindo. Certo? O Vasco ontem acertou a contratação de um lateral esquerdo chamado Jefferson, jogador do Atlético Goianiense, né, jogador lá da Série B, titular do Atlético Goianiense, teve uma boa passagem pelo Goiás, tricampeão goiano, depois jogou agora no Atlético Goianiense, foi a semifinal ano passado da Sul-Americana, chega para ser reserva do Lucas Piton, né, chega ali para poder assumir essa responsabilidade de necessidade vem aparecer na lateral esquerda. A gente já tem ali um substituto para a posição. Não conheço, não sei quem é o atleta, mas os números dele até que não são números tão ruins assim, mas é um jogador de Série B, né? Não é um jogador que chega para poder assumir a titularidade sem sombra de dúvida. Em relação a atacante, em relação à camisa 9, situação é a seguinte, né? O Vasco ontem sondou o atacante uruguaio Michael Santos, jogador do Talleres da Argentina, mas o presidente do Talleres já descartou, falou, ó, a não ser que o Vasco chegue aqui amanhã e pague 20 milhões de reais, a gente vai liberar. Caso contrário, não tem empréstimo, não vamos negociar a venda em parcelas, não vamos facilitar a saída do jogador, porque é o artilheiro do Campeonato Argentino, vem vivendo um grande momento por lá e, obviamente, que o jogador, né, tá valorizado. Um jogador que tem carreira na Europa, jogou na Espanha, jogou na Dinamarca e agora vem fazendo, né, um ótimo Campeonato Argentino nas últimas temporadas, vestindo a camisa do Talleres, e a situação é essa. O Vasco não vai conseguir comprá-lo, a não ser que, ó, deposite 20 milhões de reais. As situações de Lucas Prato e Pablo Vegetti seguem nas mesmas, né? Os dois empresários dos atletas confirmaram que tem interesse, que tem negociação, mas que nesse momento as negociações estariam ainda longe de um desfecho. Então agora é aguardar, né? Como eu falei para vocês, o Ramon Dias e o seu ali, né? A pessoa que trabalha junto com ele, né? Os scouts dele são os responsáveis hoje no Vasco por todas as contratações. O Paulo Brax está ali apenas como um fantoche, né? Tá ali apenas como um boneco de Olinda ali, fazendo aquele papel dele nas apresentações ali, indo ali falar com os jogadores, mas quem tá apontando os jogadores, quem tá ligando, quem tá fazendo todo esse trabalho ali de buscar as contratações é o treinador argentino Ramon Dias. Então isso aí me traz uma certa expectativa positiva, né? Porque se dependesse do Brax, a gente sabe que ia chegar de Jefferson para baixo. Nada contra o Jefferson, né? Mas que ia chegar jogadores ali de calibres mais baixos, né? De potenciais menores. E aí fica, né, essa expectativa de que com o Ramon se envolvendo, né? Com o Ramon aí fazendo esse trabalho de scout, fazendo esse trabalho de negociação, a gente realmente possa ter algo melhor chegando aí nas próximas 2 semanas. Galera, o vídeo não acabou, não vai embora. Vou passar agora a bola pro meu irmão Edu Canelas, que ele vai trazer novidades aí sobre Bruno Prachedes, né, que pode ser anunciado ainda hoje como contratação do Vasco. E depois do Edu, quem também vai participar aqui do nosso vídeo é o Lineker Beyond, também trazendo novidades sobre mercado da bola. Então acompanha aí agora a presença dos nossos 2 amigos jornalistas e depois não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço, tamo junto, valeu! Fala, Mário Coelho, pô, tu pediu, eu tô passando aqui para dar o papo reto, já que é para falar sobre Bruno Prachedes, jogador que está negociando, avançando aí para jogar como meia no Vasco. A realidade é que o Bruno Prachedes já até joga como meia, um jogador de 21 anos, um jovem.
até joga como meia. No Inter chegou a jogar como meia, no Bragantino também. Mas ele é muito mais visto como um segundo homem de meio de campo. Então eu não consigo entender, Mário Coelho, da onde estão tirando de contratar Bruno Praxedes agora. O Vasco precisa de camisa 10. O Vasco precisa de um jogador que jogue como meia de ligação. O Vasco precisa de jogador que faça a bola girar. E esse tipo de atleta não se tem dentro do elenco. Chegamos a um ponto que tem que ser falado aqui nesse vídeo, meu irmão Mário Coelho, aqui no seu canal e também no canal Vascanelas e também no Os Vascaínos. Coisa muito séria. Roberto Dinamite partiu. A camisa 10 de Roberto Dinamite, eternizada pelo nosso ídolo, está aposentada por incompetência desses que lá estão. Incompetências desses caras que não conseguem contratar um bom jogador para assumir esse número tão místico dentro do clube. E agora, depois de tanto tempo, de tanta lentidão, de tanta incompetência, podem acabar dando o número 10 para um jogador de nível muito abaixo. Quem sabe aí, sei lá, num cenário horrível, dar a camisa 10 para o Bruno Praxedes ou dar a camisa 10 para o Oscar Romero, que graças a Deus já foi descartado pelo César Luiz Merlo lá na Argentina, que é um grande jornalista. Ramon Dias não quer o jogador. Será que essa camisa 10 vai cair na mão de quem? Bruno Praxedes? Oscar Romero já foi. Franco Fagundes? Que Franco Fagundes? O mesmo que tem 18 jogos, 1 gol, nenhuma assistência e é banco do poderoso Nacional no Uruguai? Ou vocês não perceberam que o Franco Fagundes flopou? Deu errado, deu ruim. É um jogador que já se pode esquecer. Um momento de mais um dia que se inicia no Vasco preocupante, que deixa o torcedor de verdade de saco cheio. Pouca perspectiva de melhora. Uma realidade que eu vou trazer hoje, à tarde, no vídeo do canal Os Vascaínos, trazendo aquela informação. O sarrafo teve que descer, o nível vai ter que descer. E agora, esse nível descendo, quem paga essa conta? É você, torcedor que está aí do outro lado, sou eu aqui, é o Mário Coelho criando conteúdo aqui no canal junto com a gente, é o Lineker, nosso parceiro, é o torcedor que ama esse clube. O sarrafo vai descer. E agora eu fico me perguntando, às vezes eu paro aqui e fico pensando, o que será que o Paulo Brax falou para Dom Ramon para trazê-lo para cá? O atual vice-campeão do mundo de futebol aceitou o desafio de guiar um Vasco com elenco capenga, porque até agora, hoje, dia 19 de julho de 2023, faltando 14 dias para a janela se fechar, o Paulo Brax conseguiu tirar os 2 atacantes de referência que tinham no elenco. Foram embora os 2. E agora? Vai trazer nenhum? Edu, mas eu odiava o Juan Cruz, eu odiava o Pedro Raul. Tem todo o seu direito. Eu também acho que o Pedro Raul deu super errado e que o Juan Cruz é um péssimo jogador. Mas tem que ser colocado aqui. Como você manda embora 2 jogadores para uma função, não tem nenhum mais para cumprir lá. E agora, nesse exato momento, você não tem uma reposição nem engatilhada. É loucura. É muita lentidão, é falta de noção. Eu já estou começando a achar que tem falta de intenção, tem má intenção nisso, porque não pode. Tanta incompetência dentro de um clube do tamanho do Vasco. No dia de hoje, vamos aguardar. Mais nomes vão surgir, mais nomes serão cogitados e no final das contas, vamos ver quem é que virá jogar nesse fraquíssimo Vasco criado por uma empresa que até agora não mostrou a que veio e que contratou 2 ou 3 péssimos profissionais para trabalhar dentro do clube, para fazer uma montagem de elenco completamente irresponsável e horrível, que até agora só decepcionou o torcedor. Você que fica puto aqui no comentário, você que xinga, você que fica chateado, eu não tiro tua razão não, eu concordo com você, eu tô tão puto quanto você quando eu penso na expectativa criada pela 777, por Paulo Brax, nas coletivas, 51 dias atrás, dizendo de mudar rota, falando na volta da Série B, que teríamos uma nova era, ou com Abel Braga, quem sabe, falando que não sofreríamos mais. A expectativa criada de um Vasco que foi dada por eles. A culpa não é de quem cria conteúdo e traz a informação que eles dão.
A culpa é de quem prometeu e não cumpriu. Então você vascaíno tá puto? Pense e lembre, eu tô puto junto com você, porque eu sou tão Vasco quanto você. E ao senhor Paulo Brax e ao senhor Luiz Melo, não pensem que terão vida fácil. Estaremos aqui para cobrá-los, estaremos aqui para cobrar cada vírgula de promessa que os senhores fizeram. Então, utilizem bem esses 14 dias para correr atrás de reforços, para correr atrás de bons jogadores. E não me venham com jogador de Série B. Paramos! Aqui nesse canal não se chama mais de reforço jogador que não seja unanimidade. Agora é jogador contratado. Reforço é quem vai chegar, ser titular e melhorar o patamar desse time para colocar o Vasco da Gama no mínimo de nível, para não dar dor de cabeça e decepção para mim e para você que tá aí do outro lado. A você do canal Vascanelas, do Hoje Vascaínos e aqui também do canal Mário Coelho, o meu forte abraço e fica aí esse desabafo para esse início de manhã aqui na nossa querida rede social chamada YouTube. Tamo junto, aquele abraço, eu espero você no vídeo da tarde, onde eu vou trazer muitas informações no canal Os Vascaínos e também no Vascanelas, e quem sabe eu apareça de volta aqui no canal do Mário Coelho, 8h30 da noite tem live. Tamo junto, aquele abraço e valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Hoje Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com você tudo aquilo que está acontecendo no Vascão. Vamos fazer um resumão aqui do mercado da bola, claro, deixando a minha opinião. Eu já peço para você deixar a sua lá nos comentários e também deixe o joinha para dar aquela moral. Começando a falar sobre Praxedes. Parece que o jogador pode chegar ao Vasco a qualquer momento. Já teve uma reunião entre Ramon Dias e o atleta que pode acertar a sua vinda ao Vasco. Na minha opinião, um jogador para compor elenco. Não seria o camisa 10 que iria resolver a situação do Vasco hoje, que tem uma lacuna no meio-campo, né? Diga-se de passagem, parece que Praxedes vem para o lugar do Andrei. Tem as mesmas características, entretanto, um jogador mais alto, 21 anos, ainda é jovem, muito valorizado no mercado. Segundo o Transfermarkt, 6,5 milhões de euros vale Bruno Praxedes. Atualmente no Bragantino, deve chegar no Vasco por empréstimo com opção de compra. E você, torcedor, qual a sua opinião sobre esse possível reforço? Outro jogador que foi ventilado, segundo a imprensa argentina, cravado que estaria negociando com o Vasco, seria Oscar Romero. Romero que foi negado. Parece que Ramon Dias não quer contar com um jogador que não foi relacionado para o último jogo do Boca Juniors, mas não por conta de uma negociação avançada com o Vasco, e sim por uma lesão. Então, parece que Oscar Romero não chegará ao Vasco. Na minha opinião, seria um reforço interessante, até porque Oscar Romero é um jogador versátil. Não joga somente pelo meio, mas também pelas pontas. Se destacou no Racing jogando ali pela ponta direita, com muita velocidade e muita habilidade. Vale lembrar que Oscar Romero é irmão de Ángel Romero, atualmente no Corinthians. Falando agora sobre Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense. Muito próximo de acertar com o Vasco, o jogador pode chegar a qualquer momento. Entretanto, é um jogador que vem para fazer sombra no Lucas Piton. Claramente vem para compor elenco, lembrando que Riquelme está de saída. Pode acertar o seu empréstimo aí para clubes europeus que estão de olho no jogador. Lembrando que Riquelme vem de uma lesão no joelho muito séria. E o Vasco deve fazer esse empréstimo para recuperar o bom futebol do atleta de 2021. Vale lembrar que Riquelme se destacou muito naquele ano por sua versatilidade atacando e também jogando pelas pontas, mais como um lateral ofensivo. Defensivamente deixava a desejar em algumas situações e deve vir buscar essa evolução aí sendo emprestado. Falando também agora sobre outro jogador, um centroavante, o Maicon Santos, do Tajeres. Jogador que é um artilheiro, lembrando que o Tajeres está em segundo lugar na classificação do Campeonato Argentino, atrás do River Plate, vem em grande fase, jogador que tem um histórico ali no futebol espanhol, pode ser interessante para o Vasco nesse momento de transferências do Pedro Raul para o Toluca, que pode acontecer hoje a oficialização. Lembrando que o Vasco tem algumas questões burocráticas a serem resolvidas, mas parece que hoje se concretiza a saída de Pedro Raul. E Maicon Santos, seria interessante para o Vasco, um jogador experiente, não é muito alto, tem 1,75 m de altura, mas vem fazendo muitos gols. Deixa lá nos comentários a sua opinião sobre esse jogador.
outro agora argentino, lembrando que Maicon Santos é uruguaio que joga no futebol argentino. Agora falando sobre um argentino, o Veguete, Pablo Veguete, é um jogador que tem ali como artilheiro do campeonato nacional de seu país, é um jogador um pouco mais alto, um pouco mais pesado, tem ali como especialidade bolas aéreas e seria interessante também reforçar o Vasco nesse atual momento, mas não seria na minha opinião, o centroavante que viria para ser titular absoluto. Eu queria saber a sua opinião sobre esse atleta, Pablo Veguete, que também vem fazendo muitos gols no campeonato argentino. Um jogador que está de saída, que a gente vem falando pouco, é o volante Rodrigo. Rodrigo pode estar deixando o Vasco a qualquer momento para o Londrina. Então o Londrina deve estar acertando o empréstimo do Vasco com o Rodrigo aí para sair e disputar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor vascaíno, o que você acha sobre esse jogador? Vai fazer falta, Rodrigo? Seria uma boa sombra para o Gary Medel ou não? O Vasco deve ir ao mercado buscar mais contratações. Lembrando que Franco Fagundes, segundo o staff do jogador, quer jogar no Vasco, mas parece que o Vasco não vai avançar por uma proposta. Lembrando, Franco Fagundes pertence ao Nacional do Uruguai e o Vasco deve ainda o Nacional do Uruguai na questão da transferência de Pumita Rodrigues. Deixa lá nos comentários a sua opinião. Se você não deixou o like, deixa o like, que dá aquela moral pra gente bastante. Um forte abraço, saudações vascaínas. Em breve a gente volta apurando e trazendo para vocês mais notícias. Então, se você não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Você vai ficar por dentro sobre tudo o que acontece no Vascão. Forte abraço, saudações vascaínas.